Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Como nós já estudamos os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, é importante você perceber que nenhum material conhecido pelo homem é imutável. Ou seja, todo material que o homem conhece no nosso universo, ele pode mudar de estado físico. Depende basicamente de dois fatores, a pressão e a temperatura, tá bom? Então, pressão e temperatura são as variáveis que causam as mudanças de estado do material. Sendo que a pressão, manipular a pressão é mais complicado. No nosso cotidiano, nós não podemos manipular a pressão. Então, a pressão é mais em laboratório. Então, nesse caso, as questões mais abordadas trabalham, em geral, com a temperatura. Pode cair pressão, porque, teoricamente, você também aprende, teoricamente, a modificação da pressão também altera, tá, o estado físico. Então, não é que não possa cair questões sobre pressão, mas a maioria delas é sobre temperatura, tá bom? É importante você saber que quando você aumenta a pressão, olha só, o material ele tende a passar do gasoso para o líquido. O aumento da pressão, você aumenta a pressão do material, que é gasoso, ele passa para o líquido. E do líquido ele passa para o sólido, o aumento da pressão, tá? Mas, como eu falei para vocês, em geral, as questões abordam mais a temperatura. Então, nós vamos dar mais ênfase para a temperatura. Já quando você aumenta a temperatura, a absorção de calor, tá bom? Notem que é ao contrário da pressão. A absorção de calor, o aumento da temperatura, provoca a mudança no sentido do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá bom? Então, isso é importante você entender que aumento da temperatura, quando você aumenta essa temperatura, tá bom? Você causa absorção de calor pelo material, o sólido vira líquido e o líquido vira gasoso, tá certo? Então, é importante você saber as mudanças dessas variáveis, o aumento ou a diminuição, para qual sentido a mudança vai acontecer, tá bom? Quando eu aumento a temperatura, absorve calor, o sólido vira líquido. Quando eu aumento mais a temperatura, o líquido vira gasoso, tá? Quando você diminui a temperatura, já é ao contrário. Aí você não está absorvendo o calor, está diminuindo a temperatura, está perdendo o calor, tá bom? É importante isso. E neste caso, o gasoso vira líquido e o líquido vira sólido, tá? Então é importante você estar atento a essas variáveis, pressão e temperatura, principalmente a temperatura, tá? Outra coisa importante daqui é que existe um nome em cada mudança, né? Tá certo? Então, a fusão é a passagem do sólido para o líquido, não esquecer. Fusão, passagem do estado sólido para o líquido. A solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Tá? Então, é importante você associar o nome com cada transformação, não trocar, tá bom? Outra coisa importante é que existe o que nós chamamos de ponto de fusão. Tá? Qual é a variável principal que nós vamos trabalhar para mudar o estado físico? Eu falei que é a temperatura. Pressão também muda, mas a principal é a temperatura, não é isso? Então, o ponto de fusão é a temperatura em que o material vai mudar de estado, tá bom? É o ponto de fusão, ou seja, o sólido vai virar o quê? Líquido. Então, você tem um material sólido. Você começa a aquecer esse material, né? Aumento da temperatura, a absorção de calor, você começa a aumentar a temperatura. Esse material ele só vai começar a virar líquido, sofrer fusão, quando ele chegar na temperatura adequada, a temperatura daquele material. Cada material tem a sua temperatura, ok? Então isso é importante. Eu tenho que decorar a temperatura do material? Não. Só tem que entender o que é esta temperatura. O ponto de fusão é a temperatura em que a substância vai passar do sólido para o líquido. Aquele material passa do sólido para o líquido. E também, importante, o inverso, o líquido vira sólido. Tá? Apesar do nome ser ponto de fusão, a temperatura vale para os dois sentidos. Tá? Para lá e para cá. Ou seja, o sólido vira líquido e o líquido vira sólido
no ponto de fusão. Tá bom? Então você tem a fusão e a solidificação. O mesmo raciocínio aqui, ó. O líquido vira gasoso. Nome dessa mudança: vaporização. Tá bom? Líquido vira gasoso. Nome: vaporização. O gasoso vira líquido. Liquefação ou condensação. As duas representam a mesma transformação. Tecnicamente existe uma diferença. Liquefação nós chamamos somente quando a substância naturalmente é gás. Como assim naturalmente é gás? Olha, o seu estado natural é gás. Por exemplo, o oxigênio que você respira é um gás, não é isso? Então, quando ele vira líquido, você chama de liquefação. Tá? Mas a água, por exemplo, a água não é. O estado natural dela não é gasoso, é líquido. Então, se ela estiver no estado gasoso, que é de vapor, ela vira líquido, você chama de condensação, já que o natural dela não é gás. Então, liquefação só quando o natural é gás. Mas isso são detalhes técnicos. Detalhes. Geralmente, em geral, nem se faz essa diferenciação. Liquefação ou condensação é a passagem do gasoso para o líquido, entenda, tá? Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Então, a vaporização acontece com o aumento da temperatura. A condensação ou liquefação acontece com a diminuição da temperatura. Então, isso que é importante você assimilar. Outra coisa é o ponto de ebulição. Assim como existe ponto de fusão, existe o ponto de quê? De ebulição, que é aquela temperatura na qual aquele material vai sofrer a vaporização, tá? Ou a liquefação. É aquela temperatura, não é qualquer temperatura. É aquela temperatura chamada de ponto de ebulição. Bora entender por que ponto de ebulição? Bom, ponto de ebulição porque a vaporização, lembra o que é vaporização? Líquido para o gasoso. O nome geral é vaporização. Mas essa vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. A evaporação, olha, vaporização, evaporação. A evaporação é aquela vaporização lenta, natural, água do rio, água do oceano, do mar. A água em geral no nosso planeta, qualquer água, ela está evaporando. A energia do sol, o calor, faz a água evaporar, ela está virando vapor. Tá bom? Então, essa evaporação, ela é, em geral, imperceptível, ela é lenta à temperatura ambiente, tá? Já a ebulição, que também é vaporização, veja. Então, a vaporização, na realidade, é o nome geral e evaporação, ebulição e calefação são nomes específicos para a vaporização. Então, todas 3 são tipos de vaporização, ok? Bem, já a ebulição é uma vaporização mais veloz, lógico que a evaporação só acontece quando chega na temperatura adequada, não é a temperatura ambiente, qualquer temperatura, tem que chegar na temperatura adequada. Quando você coloca uma panela com água, por exemplo, no fogo, essa água ela vai ficando quente, ela vai esquentando, ela não entra em ebulição imediatamente, ela vai ficando quente, ela vai aquecendo até alcançar o ponto de ebulição. Tá bom? Quando chega no ponto de ebulição, aí ela começa, entre aspas, a ferver. Aquela fervura que você está vendo é a ebulição. Ela é mais veloz, né? É a vaporização mais veloz que a evaporação. Tá? Não acontece a qualquer temperatura, acontece só na temperatura adequada, que é chamada ponto de ebulição. Tá bom? O líquido vira gás e o gás vira líquido nessa temperatura. Tá certo? Deu para entender? Então a ebulição é isso. Tá? Ela é mais veloz do que a evaporação e ela é perceptível. Tá? E a última transformação do tipo vaporização é a calefação, que é uma transformação praticamente instantânea. Tá? Vapt-vupt, como se diz. Por quê? Porque nesse caso, a calefação ela acontece quando um material ele entra em contato com uma temperatura já bem acima do ponto de ebulição. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100, tá bom? Não, ok? O da água é 100 graus Celsius ao nível do mar, 100. Bom, se você tiver uma frigideira vazia em cima do fogo, tá? Esse metal da frigideira ele vai aquecer, vamos supor que chegue a 200 graus, 300 graus Celsius. Então, veja, a temperatura daquele material está a 300. Qual é o ponto de ebulição da água? 100.
Então, se a água desse material entrar em contato com essa superfície, com esse material que já está a 300, bem acima do ponto de ebulição, então aquela água que entra em contato, aquelas gotas que você pingar lá, praticamente bate no material e vaporiza instantaneamente. Faz até um barulho característico, né? Um chiado. Então, isto é calefação. Deu para entender? Então, esses são os 3 tipos de vaporização. Mas um detalhe importante é que é tudo vaporização, pessoal. É a passagem do líquido para o gasoso, não esquecer, tá? E do gasoso para o líquido, liquefação. E para encerrar essa mudança de estado, vamos falar agora sobre a sublimação. A sublimação é uma mudança de estado que acontece do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. O interessante é que ela não acontece, não é tão comum na natureza, né? Naturalmente, tá? Naturalmente, as substâncias passam do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Só que existem alguns materiais em especial que esses materiais conseguem, em determinadas condições, passar do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Então, não é tão comum, entendeu? Mas existem, né? Por exemplo, o gelo seco. O gelo seco, tá? É gás, ó, estado gasoso congelado, né? No estado sólido. Então, é um gás no estado sólido, traduzindo. Então, esse gás, quando ele descongela, né? Ele passa do sólido para o gasoso, não para o líquido. É o gelo seco. Bolinha de naftalina, que é um material, né? Brancozinho, que você conhece, bolinha de naftalina. Aquelas bolinhas, elas vão diminuindo de tamanho. Diminuindo. Por quê? Porque elas estão virando gás. E o gás ele se dispersa no ambiente. Então, a bolinha vai diminuindo. Então, é uma sublimação, tá? Do sólido para o gasoso. Iodo é um material que é sólido e ele sublima, tá? Se você aquecer o iodo, ele vira gás. Aí ele não vira líquido. Se aquecer o iodo. Então, é um outro material, tá? Então, basicamente, esses 3 materiais que eu conheço que sofrem sublimação, tá? Passagem do sólido para o gasoso. Um detalhe também interessante sobre a sublimação é que, como sublimação é do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, tá? Se for do sólido para o gasoso, aumento de temperatura, absorção de calor, né? Absorve calor, tá? Do sólido para o gasoso, absorve. Mas do gasoso para o sólido, já libera calor, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. O resto é só lembrar o que é sublimação, tá certo? Então, concluímos aí as mudanças de estado.